Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma aula de Química e agora nós estamos com a aula de número 6 de Química 2. Você que por acaso não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e nessa aula a gente vai terminar de abordar o assunto propriedades coligativas, nessa aula especificamente trabalhando finalmente com as soluções. Se você puder, já dê o seu like aí, vai aqui embaixo rapidinho e dá o seu like para poder fortalecer o nosso trampo, porque isso aí é um indicativo para o YouTube que esse trabalho vale a pena ser divulgado. A gente quer alcançar o maior número de pessoas com todo esse trampo aí que dá muito trabalho. Pessoal, vocês sabem que na descrição do vídeo a gente sempre coloca para vocês aí o que está sendo abordado na aula, né, os assuntos, bem como a lista de exercícios com gabarito para que vocês possam estudar aí e absorver todo o conteúdo. Crianças, a gente precisa falar para vocês que essa aula parte do princípio que você acompanhou a aula anterior. Ou seja, durante essa aula eu vou falar assuntos que eu conto que você dominou lá na aula passada, que você fez os exercícios, tudo direitinho, tá bom? Então, se por acaso você não assistiu a aula anterior, eu não recomendo que você continue assistindo essa aula. Dá um pause, vá lá e vê a outra aula que eu tenho certeza que vai ser a maneira correta para você absorver tudo que a gente vai trabalhar aqui. Crianças, nessa aula a gente tem algumas divisões aí na linha de raciocínio e inicialmente a gente vai trabalhar com esses efeitos coligativos que você está vendo aqui no quadro. E para a gente começar a abordagem aqui dessa aula, eu preciso que você imagine a situação. Eu tenho um copo contendo água pura. E aí eu vou começar a aquecer aquela água para ver o tempo que demora para ela começar a passar para o estado gasoso. Beleza, eu vou lá fazer o meu experimento e eu marquei o tempo. Show de bola. Peguei um outro copo, coloquei a mesma quantidade de água, só que agora eu coloquei um pouquinho de açúcar ali. E aí eu vou começar o aquecimento para ver o tempo que começa a passar para o estado gasoso. O que eu observo? Que o tempo variou, né, da água pura para a solução que contém açúcar. Qual é a moral da história? A moral da história é que quando eu acrescento um soluto em um solvente, estabelecendo uma solução, eu vou ter alteração das propriedades daquele líquido. E é isso que a gente está dedicado aí a entender nessa primeira etapa. Então, crianças, vamos só analisar o que está aqui no quadro, que é um fato, que é assim, olha, se eu for analisar o tempo que a água começa a evaporar, né, a água pura, esse tempo ele vai ser o quê? Menor do que a temperatura de evaporação de uma solução aquosa de açúcar. Então, como eu disse para vocês, isso vai indicar que quando eu coloco um soluto em um solvente, a gente vai alterar essas propriedades. E aí, pessoal, nosso primeiro efeito coligativo que a gente vai abordar nessa etapa é o efeito tonométrico. Qual é a definição de efeito tonométrico? É quando a gente estuda o quê? A redução da pressão máxima de vapor de um líquido ocasionado pela dissolução de um soluto não volátil a uma mesma temperatura. E por que a gente está trabalhando com um soluto não volátil? Porque se fosse um soluto volátil, a nossa análise seria muito mais complexa. Então a gente está deixando de fora aqui da nossa análise o quê? Os solutos voláteis. Então a gente só está trabalhando com quem não é volátil, como por exemplo o açúcar, tá? E aqui a gente vai ter um gráfico para poder trabalhar, onde no eixo X eu tenho a temperatura e no eixo Y a pressão máxima de vapor. Você que acompanhou a aula anterior, você reparou que a gente trabalhou muito com esse gráfico e a gente explicou para vocês o que era a pressão máxima de vapor. E eu preciso repetir isso porque eu sempre fico com um peso na consciência achando que a galera não está seguindo o que eu estou falando. Então, mais uma vez, pessoal, eu estou contando que você acompanhou a aula anterior, tá? E a gente lá explicou para você o que era a pressão máxima de vapor. Então, o que a gente vai ter aqui nesse gráfico? A gente vai ter duas curvas, onde uma delas representa a de um líquido puro e a outra de uma solução. E a questão toda é, qual dessas curvas seria para um líquido puro? Então, a gente teria essa curva aqui de cima para um líquido puro e a de baixo para uma solução. Então, vamos só conectar os pontos. A gente diz para vocês que, ao estudar o efeito tonométrico, a gente está analisando a redução da pressão máxima de vapor de um líquido, né, quando a gente estabelece uma solução.
Então a gente teria nessa curva aqui, a gente teria o líquido puro e essa daqui a da solução. E aí a gente pode parar para perceber o seguinte: quando a gente está trabalhando com o líquido puro, na superfície dele, o que eu vou ter? Apenas moléculas daquela substância que, no caso, compõe o líquido, né? Então, por exemplo, se eu estou pensando na água, eu só vou ter o que na superfície? Somente moléculas de água. Agora, desde o momento que eu coloco algum soluto ali, como, por exemplo, o açúcar, o que vai ter na superfície? Além de moléculas de água, eu vou ter o quê? Moléculas daquela substância que a gente colocou. Isso vai ser uma espécie de impedimento para que você tenha o escape das moléculas do meio líquido para o gasoso de uma maneira fácil. Então, assim, você vai dificultar a parada. Então, você vai ter ali uma espécie de barreira que até então não tinha. E aí, como você acaba tendo, nessa mesma temperatura, menor quantidade de moléculas escapando, qual é a consequência disso? Com menor quantidade de moléculas passando para o estado gasoso, a quantidade de moléculas no estado gasoso sendo menor, eu vou ter uma menor pressão gerada por esse vapor. Tá bom, galera? Então eu estou explicando, né, tendo como base essas repetiçõezinhas para você poder entender os conceitos, muito embora eu estou utilizando algumas legendas para poder aí, digamos, encaixar as peças do quebra-cabeça melhor. Então, pessoal, eu queria muito que vocês entendessem que quando a gente tem um líquido puro em uma mesma temperatura, então a gente está pensando somente na mesma temperatura. O que a gente vai ter? Uma pressão de vapor maior para o líquido puro do que ele em solução. Então, conclusão. Se eu tenho um líquido puro e eu acrescento um soluto não volátil, a pressão máxima de vapor vai reduzir, sendo evidenciada por esse gráfico, tá bom? Já já a gente vai fazer alguns exercícios para a gente poder fixar isso aí na mente. Então agora que a gente acabou de trabalhar com essa primeira etapa de aula, vocês acabaram de ver o que é o efeito tonométrico, a gente vai trabalhar aí com o efeito ebuliométrico, e aí esse momento que eu estou fora do quadro é justamente para você poder dar o seu print, porque agora a gente vai para a nossa segunda etapa. Anteriormente, você viu que as partículas do soluto dificultam o escape do meu solvente para o estado gasoso. Qual é a consequência disso com relação à temperatura de ebulição? Então agora a gente já vai estar trabalhando com o efeito ebuliométrico. Qual é a definição? Aqui no efeito ebuliométrico, a gente vai estudar o aumento da temperatura de ebulição de um líquido ocasionado pela dissolução de um soluto não volátil em uma mesma pressão externa. Então observem aqui o gráfico no seguinte. A curva daqui de cima, você viu anteriormente, que corresponde ao líquido puro. E a de baixo, a gente tem a solução. Observem que quando o referencial é a mesma pressão externa, o que a gente vai observar com relação ao líquido puro e à solução? A gente vai observar que a temperatura de ebulição vai aumentar. Observem que eu coloquei aqui para vocês como T1 e T2, então a temperatura 2, que é a temperatura de ebulição nessa pressão da solução, ela acaba sendo maior do que do líquido puro. E aí o que a gente pode conectar aí as peças do quebra-cabeça? A gente pode pensar que se eu tenho as moléculas do soluto dificultando a passagem do solvente para o estado gasoso, eu vou precisar de uma maior temperatura para que esse processo ocorra. Então, como eu vou precisar de uma maior temperatura, a temperatura de ebulição, que é a temperatura quando as moléculas do solvente vão passar para o estado gasoso, consequentemente vão ser maiores. E é isso que o estudo aqui do efeito ebuliométrico vai nos trazer. Então, se eu tenho um líquido puro e eu coloco um soluto ali não volátil, o que eu vou esperar? Que a temperatura de ebulição vai aumentar. E essa é
a ideia aqui dessa etapa de aula. Vou sair daqui da frente da tela, né, para quem quiser tirar um print, e eu espero que vocês possam ter entendido o que a gente trabalha aí dentro dessa proposta do efeito ebuliométrico. Qual é o nosso objetivo agora? Agora a gente vai trabalhar com o último efeito, que é o efeito criométrico, para a gente encerrar essa primeira etapa de aula. O efeito criométrico, a gente vai estudar a redução da temperatura de congelamento de um líquido quando nós temos o quê? A presença de um soluto não volátil ali naquela solução em uma mesma pressão externa. Então esse gráfico aqui, ele vai abordar muito bem isso. Observem que essa curva aqui, mais uma vez, seria para um líquido puro. E aí o que você vai observar? Essa daqui pontilhada, mais uma vez, seria para a solução. E a gente identifica que para aquele meu solvente passar do estado líquido para o sólido, ou seja, congelar, ele precisa alcançar uma temperatura menor. Então perceba que aqui no eixo X do meu gráfico, em uma mesma pressão, a água na minha solução precisou alcançar temperaturas menores, o que indica maior perda de energia dessas moléculas. E aí a gente vai observar que teremos o quê? Uma temperatura de congelamento o quê? Menor, tá? Eu vou sair aqui da frente da tela para quem quiser tirar um print, alguma coisa. Por quê? Agora que vocês já viram o que é o efeito criométrico, a gente encerra o quê? A abordagem dos 3 efeitos e agora a gente vai começar a trabalhar com as aplicações práticas do que a gente acabou de abordar na aula, tá? Então esse é o momento que você vai ver a aplicação disso tudo. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Como primeiro exemplo aí da aplicação do que a gente estudou, eu queria que você pensasse comigo aí a respeito do preparo do café. Então vamos parar para pensar. Como que você vai fazer o seu café aí em casa? Você vai pegar água, você coloca dentro de uma panela e leva ao fogo. O que vai acontecer? Aquela água, ela vai aumentando de temperatura até chegar aí no momento em que ela vai começar a passar para o estado gasoso. Quando isso acontece, você vai lá e desliga o fogo, espera um pouquinho, né, para a temperatura dar uma reduzida aí pequenininha, e aí você vai lá e joga aquela água quente ali num filtro, contendo o café. Claro, eu estou pensando não no preparo do café através de máquina, né? A gente fazendo o café aí de uma maneira mais tradicional. E aí você vai pegar aquela água quente e vai passar ali pelo filtro, aquela água vai cair em cima do pó, né? Vai extrair algumas substâncias presentes no pó e vai cair em outro recipiente, beleza? Depois você vai lá, coloca açúcar ou adoçante e ingere o café. Agora vamos imaginar que você preparou esse café e sobrou uma quantidade muito grande, e aí depois de um tempo, aquele café que sobrou aí, sobrou pra caramba, você quer esquentar novamente. E é nesse ponto que vai entrar aí os conhecimentos dessa aula. Então nesse segundo passo, a gente está pensando em requentar o café. Você tem 2 opções para poder esquentar novamente esse café, né, que a gente chama de requentar. O que você pode fazer? Na primeira opção, você pode pegar aquele café pronto, jogar novamente ali numa panelinha e esquentar aquele café já pronto, ou então você pega uma panela, coloca água, espera aquilo ali esquentar, e aí pega um outro recipiente, né, que contém um café, e aí você vai colocar ali dentro, ou seja, você vai colocar em banho-maria. Essas são as 2 opções, e o que na prática a gente faz? A gente coloca o café em banho-maria. E onde que entra a aplicação desse conteúdo? Quando você lá no início foi preparar o café, você não estava utilizando água pura. Então quando você pega, por exemplo, a água do filtro, aquilo ali não é água pura, tá, gente? Aquilo ali é uma mistura. Só que aí, aquela mistura, ela vai alcançar uma determinada temperatura de ebulição. Vamos imaginar que a temperatura de ebulição
que ela vai entrar é na temperatura de, sei lá, mais ou menos 100 graus Celsius, tá? Vamos pensar nessa temperatura. Aí você foi lá e preparou o café, e depois do café preparado, o que você tem? Você tem uma quantidade maior de substâncias dissolvidas naquela água, ou seja, o café preparado. Aquele aumento da quantidade de substâncias ali, a gente estudou ali na parte de ebulioscopia, né? A gente viu lá no efeito que ebuliométrico. Então, se eu aumento a quantidade de substâncias dissolvidas lá naquela água, consequentemente, a temperatura de ebulição, já que a gente está preparando o café no mesmo local, então a pressão externa vai ser a mesma, então a temperatura de ebulição vai aumentar. Se eu pego o café já pronto e coloco de volta na panela, diretamente e levo ao fogo, o que vai acontecer? A temperatura que aquela solução toda vai alcançar vai ser uma temperatura maior do que o início. E, consequentemente, com uma temperatura maior, eu posso alterar ali a propriedade das substâncias que estão ali dissolvidas no café e, consequentemente, eu vou alterar o sabor. Porém, se eu pego uma panela contendo água e levo ao fogo, aquela água ela vai alcançar no máximo 100 graus Celsius. E aí, quando eu pego o café e coloco ali dentro, né, em banho-maria, o que vai acontecer? Eu vou ter uma temperatura, no máximo, alcançada aquela temperatura da água, tá? Então, essa daqui é um pouquinho da aplicação prática do conhecimento da aula de hoje e, logicamente, a gente vai para uma segunda aplicação. Em locais onde o frio é muito intenso, a gente tem um problema que é a questão da neve dificultando aí o trânsito dos carros. E a gente sabe que o asfalto ele acaba sendo mais quente do que o ar. O pessoal joga sal para poder fazer com que, à medida que a neve caia e encoste no asfalto, aquela neve vai sofrer fusão e, como tem a presença de sal, você tem uma redução da temperatura de congelamento daquela mistura de água com sal, facilitando aí a retirada dessa neve aí pelos tratores que o pessoal lá utiliza para poder desbloquear as estradas. Observem que, com base no nosso conhecimento, a gente pode entender por que o pessoal joga sal nas estradas para evitar o acúmulo de neve ali naquele local, justamente pela explicação do efeito criométrico. Ou seja, quando a gente tem a presença de um soluto, a gente vai reduzir aí o ponto de congelamento. Então observe, a gente não torna impossível ali a formação de neve, mas a gente dificulta o processo. Então, mais uma vez, a gente tem a aplicação do conhecimento dessa aula, especificamente do efeito criométrico. E agora, se você for parar para pensar, existe uma outra situação, como por exemplo, uma vez a neve formada, o pessoal pode pegar e colocar sal em cima da neve com o objetivo de derreter. E como que a gente pode entender isso? Então, para a gente conseguir compreender esse fenômeno, a gente precisa considerar que na superfície do gelo ou da neve, o que vai acontecer? A gente tem um ciclo onde a gente vai ter o sólido passando para o estado líquido e, consequentemente, de líquido para sólido. Ou seja, a gente vai ter um equilíbrio ali nessa região da superfície, tá? Então a gente vai ter que considerar que existe uma velocidade que o sólido vai passar para o estado líquido e uma velocidade em que o líquido volta para o estado sólido. E, de novo, enfatizando, isso na região da superfície, tá? Só que uma vez que você coloca o sal aqui em contato com o gelo, a gente precisa considerar que uma vez que esse sólido passa para o estado líquido, o meu líquido vai encontrar com o sal, constituindo a minha solução. Ou seja,
eu acabo impedindo o quê? Que esse líquido volte a ser um sólido. Tecnicamente, o meu líquido vai voltar a ser sólido, mas com uma velocidade muito, muito, muito menor do que do sólido se transformando em líquido. Então, ao longo do tempo, o que vai acontecer? O processo que vai para a direita, ou seja, o processo de formação do líquido, acaba sendo favorecido porque o retorno vai ser o quê? Desfavorecido. Então, ao longo do tempo, a gente observa que a neve ou o gelo vai derretendo. O problema todo é que com a utilização do sal, a gente acaba tendo alguns lados negativos. E um deles é a questão dos danos ao ambiente por conta dessa presença do sal e também a questão da deterioração dos metais, porque você facilita o processo de ferrugem, que é uma corrosão. Bom, gente, agora nós estamos aqui numa estrada principal, é uma BR, e aqui vocês podem ver o que o sal faz com a neve e o que também é muito preciso, né, fazer. Porque com esse movimento que está tendo aqui nessa rua, passa na média uns de 30 a 40 mil carros ao dia, tá? E para isso realmente essas rodovias têm que ser limpas. E por isso se usa muito sal, muito sal mesmo. Então aqui nos lados vocês já podem ver como a neve já fica feia do sal, né, da lama. Parece que nevou, que choveu, e tão molhado que tá. Mas é a neve derretida, né? Aqui vocês podem ver a lama de que a gente sempre está falando, que dá quando a gente põe sal na neve, certo? Ó, muita lama. Esse uso de sal no inverno também faz que o carro estraga mais fácil, a carroceria de baixo, que ela come muito, enferruja mais rápido e acaba com o carro muito ligeiro. É que nem no Brasil a maresia. Mas tá certo, é isso aí, dá para comparar esses dois pontos juntos. Então, tendo em vista esse problema, a galera tem pesquisado aí a utilização de outras duas substâncias que vão reduzir aí esses danos, sem contar que você aumenta aí a questão dos efeitos coligativos. Isso se traduz em você reduz ainda mais o ponto de congelamento daquela água que está presente ali. Então, quando a gente pensa no sal, a gente acaba pensando nessa substância aqui, cloreto de sódio. Então, uma das substâncias que estão sendo utilizadas aí na pesquisa é o acetato de magnésio. Então, como que é essa fórmula do acetato de magnésio? Então, a gente vai ter isso daqui, ó, C2H3O2, 2. Observem que você tem uma fórmula diferente. E o que acontece quando essas substâncias são colocadas em água? Então, essa daqui, ela vai acabar se dissociando, gerando 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. E essa outra aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação, vamos colocar aqui embaixo, de 1 mol de magnésio 2+, e 2 mols desse íon acetato, tá? Eu vou colocar aqui como A7 em alusão a acetato. Observem que a quantidade de íons que vão ser formados após a presença de água, né, a presença desses sais com água, vai ser uma quantidade diferente. Então aqui a gente tem 2 mols de íons e aqui a gente acaba tendo uma quantidade de 3 mols de íons. Para quem não entendeu isso, ó, eu vou ter 1 mol do Na+ e 1 mol do Cl-. E aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter a presença de 1 mol de Mg2+, e 2 mols do íon acetato. Essa questão das equações de ionização e dissociação, eu trabalhei com vocês ainda em Química 2, na aula de concentração dos íons, tá bom, galera? Então, quem não viu essa aula, o card está passando aqui em cima, e é legal que a gente fez vários exercícios com relação a essa questão das equações.
Então a gente tem uma pergunta que é: será que existe alguma relação entre a questão dos íons e a alteração do efeito coligativo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. E essa questão da VUNESP, ela é excelente para que a gente consiga entender o porquê do acetato magnésio gerar um maior efeito coligativo do que o cloreto de sódio. Primeiro ponto que eu preciso levar em consideração para a gente conseguir entender essa questão e não ficar presos a algumas confusões mentais que os alunos acabam fazendo aqui nessa aula. Vamos supor que eu tenho uma situação de número 1 em que o ponto de congelamento, ou seja, a temperatura em que vai ocorrer a passagem para o estado sólido, é de menos 30 graus Celsius. E a situação de número 2, o ponto de congelamento é de menos 10 graus Celsius. E a minha pergunta para você é: em qual das duas situações é mais difícil congelar? E aí, naturalmente, a sua resposta é: Marcelo, é mais difícil congelar na situação de número 1. Eu posso dizer que a situação de número 1 é mais difícil de congelar porque a temperatura é muito menor. Então imagina o seguinte: eu cada vez mais vou ter que ir reduzindo a temperatura. Então quando eu chego na temperatura de menos 10, eu já estou congelando a situação de número 2. Enquanto isso, a situação de número 1 ainda não congelou, então preciso reduzir ainda mais. Então a situação de número 1 acaba sendo mais difícil. E agora eu vou mudar a pergunta. Em qual das duas situações o ponto de congelamento é menor? E agora? Resposta: a situação de número 1, o ponto de congelamento é menor. E aí você está olhando assim, provavelmente está olhando para a aula, pensando assim: mas como assim? Galera, vamos pensar aqui na reta, tá? O que a gente vai ter? 0, menos 10 e menos 30. Então o ponto de congelamento é menor, olha lá, o número menos 30 é menor do que menos 10. Então vamos supor que eu viro para vocês e falo: olha galera, eu tenho uma determinada solução que já apresenta ali a presença de algumas substâncias dissolvidas e o ponto de congelamento ali está rolando em menos 10. O que acontece se eu coloco mais soluto? Se eu tenho a presença de mais soluto, eu dificulto ainda mais aquele congelamento. Então o que vai acontecer? Se eu vou dificultar, eu vou passar para uma temperatura menor ainda. Então as minhas moléculas do solvente que estão ali, elas vão precisar perder ainda mais energia porque eu tenho maior presença de soluto. Então, quando eu digo que eu estou reduzindo o ponto de congelamento, eu quero que vocês associem que eu vou ter temperaturas menores e a associação é que você está dificultando ainda mais esse congelamento acontecer. E agora que a gente já trabalhou com isso, você vai conseguir entender bem essa questão da VUNESP, porque essas associações é onde muitos alunos acabam errando e eu não quero que você erre, tá? Como você pode ver aqui no quadro, essa questão da VUNESP, ela pede a alternativa que corresponde à solução que apresenta menor ponto de congelamento. O cara que está desavisado, ele vira e fala assim: poxa, com base no que o Marcelo está explicando, a letra D vencerá a alternativa que eu vou marcar. Por quê? Porque dentre todas as alternativas, a letra D apresenta maior concentração. Então, consequentemente, se eu tenho maior concentração, eu tenho maior quantidade de soluto. E, consequentemente, vai ser mais difícil essa questão do congelamento. Então, vou ter menor ponto de congelamento. Só que a letra D não é a alternativa correta. E por que a letra D não é a alternativa correta? Por quê? E aí você precisa considerar que existem substâncias que quando você coloca na água, elas vão se dissociar. E quem é que sofre esse processo? Ácidos,
bases e sais. Quando a gente está trabalhando dentro de uma linha de raciocínio do extensivo, e eu ainda não trabalhei com você ácidos, bases e sais, porém a gente teve uma matéria aqui no extensivo que já rolou, que é a matéria de concentração dos íons. E lá eu expliquei para vocês como que a gente faz ali a escrita das equações e como a gente analisa ali as concentrações quando a gente pega uma substância e coloca em água. Então ela vai sofrer essa dissociação e você vai fazer a análise dos íons. E aqui a gente não pode fugir disso. Vocês vão ter uma matéria aqui também no extensivo, que é a condução de corrente elétrica em soluções eletrolíticas. Então, se a gente pega, por exemplo, glicose e coloca em água, a gente não vai ter a condução de corrente elétrica. Por qual motivo? A glicose não vai sofrer o processo de ionização. Então, à medida que for rolando o extensivo, vocês vão aprender esses detalhes. Mas é um clássico, gente. Vestibulares, quando tem que trabalhar alguma coisa de condução de corrente elétrica em soluções aquosas, eles sempre colocam glicose ou sacarose e você precisa se lembrar que nessas situações não vai ter condução de corrente elétrica. Então, consequentemente, eu não vou ter a formação de íons. E aí você pega na letra A e você vai escrever aquelas equações que vocês já aprenderam em outras aulas, né? E a gente vai ter o quê? A formação de um cálcio 2+, tá? Então vocês já aprenderam como se escreve essas equações, então eu só estou aplicando esse conhecimento aqui, tá? A gente vai ter o KBr quebrando em quê? Em K+ e Br-. Você vai ter o Na2SO4 quebrando em Na+, 2Na+, mais SO4, 2-. A glicose não vai ter nenhuma dissociação, né? E o HNO3, a gente vai ter a quebra em... Vamos lá, botar aqui a água. A gente vai ter a quebra em H+, mais NO3 menos 1. Então, essa questão da VUNESP, ela deu a concentração de cada sal, só que você precisa considerar que vai ter a dissociação. Então, não é apenas o 0,10 mol por litro para a letra A. Então, você vai ter que ver o seguinte, olha, se a proporção é de 1 mol do sal, formando 1 mol de cálcio 2+, e 2 mols do Br-, então eu vou ter aqui o seguinte, ó, esse 0,10, na prática, ele vai se converter em 0,10 mol por litro e 0,20 mol por litro consequência desse 2 Br-. Então a gente está seguindo a proporção, tá? Qual é o total disso tudo aqui? Então o total, eu vou ter um valor de íons dentro daquela solução equivalente ao somatório disso aqui. Então eu vou ter uma quantidade total de íons equivalente a 0,30 mol por litro. Então eu vou marcar aqui, ó, que na real isso aqui vai ser equivalente a 0,30, né, que é a mesma coisa que 0,3. Fazendo a mesma análise, se com relação ao KBr eu vou ter 0,20, depois que ocorrer a quebra, como é a proporção de 1 para 1, então eu vou ter 0,20 aqui também, né, seguindo a mesma proporção, e 0,20 aqui também. Qual vai ser o total? Eu vou ter 0,40 mol por litro, ou seja, a letra B, o ponto de congelamento é menor do que o da letra A, tá bom? Só levando em consideração a letra A e a letra B. Então, a letra B vai ser mais difícil de congelar do que a letra A. Na letra C, olha o que a gente vai ter. 0,10, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 0,10, aí isso aqui vai quebrar. Então, como é a proporção, ó, 1 para 2, então 0,10, vamos ter 0,2, né? Que é 0,20, mais o quê? 0,10. Então, total 0,30. Olha lá. Então, até agora, a letra B, esquece a letra D, tá, gente? Então, até agora, a letra B vai estar ganhando. Agora, observe a letra E. A letra E, o que eu vou ter? Ó, 0,30, aí vai converter e eu vou ter 0,30 mol por litro de H+, e 0,30 mol por litro de NO3-. Qual vai ser o somatório dessas concentrações? Então, eu vou ter um total de íons
equivalente a 0,60 mol por litro. De todas, a letra E vem ser a solução que vai ter o menor ponto de congelamento, ou ponto de congelação, como a questão colocou aqui. E aí é uma parada que muitos alunos que não estão ligados aí nesse Paranauê, Paraná, mano, nunca marcaria a letra E. O cara vai lá e, pum, vai lá na letra D, tá? Então eu estou resolvendo essa questão para poder mostrar para vocês que com esse aumento da concentração dos íons, eu acabo tendo um menor ponto de congelamento, ou seja, fica mais difícil, eu aumento o efeito coligativo, e a conclusão é que quando os caras estão lá, nesses locais que é muito frio, utilizando em substituição ao NaCl presente no sal, né, no sal comum, quando eles substituem por outro composto, que no caso é o acetato de magnésio, e quando a gente diz que o efeito coligativo do acetato de magnésio é maior do que o do cloreto de sódio, você já está ligado, porque o acetato de magnésio ele vai gerar maior quantidade de íons do que o cloreto de sódio. E claro, o acetato de magnésio ele vai ser menos prejudicial aí ao meio ambiente. Aí entra uma série de discussões que a gente não vai entrar aqui no mérito de discutir nessa aula, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora vocês vão começar a ver comigo um novo tópico, que é do efeito osmótico. Só lembrando, galera, as etapas que vocês viram anteriormente, eu trabalhei com alguns exemplos, trabalhei com um exercício. Agora, fiquem ligados que na descrição do vídeo eu sempre coloco a lista de exercícios para vocês com gabarito e situações do cotidiano que não foram mencionadas ali na aula vão ser abordados nos exercícios. Então é legal que vocês fiquem ligados nisso, além do fato que na descrição do vídeo eu também coloco algumas sugestões de site para que vocês possam fazer uma leitura complementar a essa aula, tá bom? E para a gente começar a trabalhar com efeito osmótico, eu queria imaginar uma situação com vocês que é, vamos supor que a gente pega um copo com água e coloca açúcar dentro. O que vai acontecer? Esse açúcar vai até o fundo do copo e ao longo do tempo esse açúcar vai se dissolvendo e espalhando por toda aquela água, ou seja, vai constituir uma solução. A gente tem um termo que a gente utiliza para falar sobre esse espalhamento do açúcar, que a gente tem aqui no quadro, que é o de difusão. Então, o que vem ser difusão? É um movimento espontâneo entre partículas de substâncias diferentes que se misturam, dando origem a uma solução. Ou seja, a gente está falando sobre a questão desse açúcar se espalhar por esse solvente, constituindo a solução. Lógico que isso não é muito visível se por acaso a gente tivesse algum soluto que iria me gerar um efeito de cor, ficaria mais legal, como por exemplo o permanganato de potássio, aquele que fica roxinho, que a gente usa quando é criança, né? Então a gente teria esse fenômeno mais visível. Agora, voltando ao exemplo da solução de água e açúcar, vamos supor que a gente tem alguma espécie de película ou membrana que seja capaz de impedir a passagem do açúcar, mas não a passagem da água. E isso a gente vai chamar de membrana semipermeável. A gente tem isso na natureza, por exemplo, a bexiga dos animais, as tripas, os papéis vegetais, papel pergaminho, películas de acetato de celulose. Afinal de contas, qual é a definição de uma membrana semipermeável? Então a gente tem aqui falando que uma membrana semipermeável é a que permite o quê? A passagem do solvente e impede a passagem do soluto. Ou seja, essa que eu mencionei para vocês. Uma película ou membrana que seja capaz de impedir a passagem do açúcar, que vem ser o nosso soluto, mas não impede a passagem da água, que vem ser o nosso solvente. É claro que esse tipo de membrana, a gente acaba não tendo, né? A gente tem vários tipos de membranas semipermeáveis, mas sempre elas acabam aí tendo uma pequena falha aí na sua ação. Ou seja, às vezes passa pequenas quantidades do soluto, mas no geral,
a gente tem aí uma idealização dessa membrana, bloqueando a passagem do soluto, mas permitindo a passagem do solvente. E aqui nós temos um exemplo para a gente poder entender um pouquinho dessa membrana, e a gente vai gerar um problema que no próximo quadro a gente vai estar trabalhando. Então vamos supor que eu pego um tubo de vidro. Esse tubo de vidro, lógico, ele vai ter uma abertura, então faz de conta que isso aqui é um canudo de vidro, né, para ficar melhor. E aqui eu coloco uma rolha, tá? Então eu peguei esse canudo de vidro, espetei, e essa rolha funciona apenas como suporte, tá? Se eu assoprar nessa extremidade, o ar vai passar normalmente sem nenhum impedimento. Aí eu venho, coloco agarrado, né, tipo amarradinho com barbante. Nessa rolha eu coloco uma membrana semipermeável. E no nosso experimento aqui a gente está usando papel pergaminho. Eu fui lá, pá, amarrei bonitinho. E aí o que aconteceu? Eu vim aqui dentro, né, coloquei um pouquinho o quê? De uma solução bem concentrada de água com açúcar, tá? Então eu enchi, enchi até esse nível aqui, que eu marquei como nível 1. Enquanto isso, eu fui ali e preparei um recipiente, que eu vou chamar de becker, que é uma vidraria utilizada em laboratório, e coloquei água destilada. Peguei esse meu tubinho, que contém aquela solução concentrada de açúcar, e coloquei dentro do becker. Então esse desenho aqui nada mais é do que aquele recipiente aqui dentro do becker contendo água destilada. E claro, a membrana semipermeável, ela vai estar em contato tanto com a solução concentrada de açúcar que vocês viram aqui, e em contato com essa água destilada do recipiente. Eu vou esperar um tempo passar, mais ou menos aí de 1 a 2 horas. E o que vai acontecer? Eu observo que lá no início a água estava batendo, a solução estava batendo aqui no nível 1, como eu tinha mostrado para vocês, tá? E aí, galera, eu observei que no final do experimento, a solução subiu até o nível 2. Então, olha só, a gente teve aí alguma coisa evidenciando que a água que estava externamente passou pela membrana semipermeável, fazendo com que o nível subisse, tá? Lembrando, galera, que quando eu coloquei esse tubo de vidro, os níveis de água eles estavam iguais, tá? Então o nível de água que estava aqui no recipiente, quando eu joguei o tubinho, era o mesmo N1, tá, galera? Então é legal que vocês fiquem ligados com relação a isso. O que aconteceu? Então, como que a gente vai explicar essa questão da passagem de água externa pela membrana semipermeável indo para dentro no local que tinha a solução concentrada de açúcar? Como explicar? Mas antes da gente ir, claro, eu vou sair aqui da frente do quadro, porque eu sei que vocês gostam de tirar o print de vocês, e agora a gente vai para a próxima etapa. Então, para a gente entender aquele resultado mostrado anteriormente, a gente tem um desenho aqui que vai ajudar bastante na compreensão. Aqui do lado esquerdo nós temos a região do solvente puro, ou seja, onde tinha apenas a água. Do lado direito, o que estava dentro ali, que a gente preencheu com a solução aquosa contendo açúcar. Essa parte de quadradinhos aqui é em alusão à membrana semipermeável, e observe aqui que o espaço dos poros só permite a passagem do solvente e não do soluto, ou seja, é uma característica importante que a membrana semipermeável só deixe passar o solvente e não o soluto. Por quê? Se o soluto conseguisse passar, ele ia se difundir o quê? Por toda aquele recipiente, o que não era o objetivo. E aí você consegue perceber que as bolinhas menores é o solvente, as bolinhas maiores é o soluto, e existe uma movimentação do solvente por essa membrana semipermeável. Ou seja, você pode ter o solvente indo para dentro da solução, ou então ele saindo.
Essa movimentação, ela tem alguns nomes. Então, por exemplo, quando eu falo de endosmose, é essa movimentação do solvente para dentro da solução, com o objetivo de realizar o quê? Uma diluição. E exosmose é o caminho contrário, ou seja, quando o solvente que está na solução vai sair para a região o quê? Menos concentrada. No experimento que a gente fez, a gente estava trabalhando o quê? Com o solvente puro e uma solução. Porém, o mesmo resultado que vocês estão vendo aqui estaria acontecendo se por acaso eu tivesse, ao invés de um solvente puro, o quê? Uma solução com menor concentração do que o que a gente colocou lá dentro daquele sachêzinho com a membrana semipermeável, tá? E agora que a gente está trabalhando com essa questão de movimentação, olha só a definição de osmose. Osmose é o movimento do solvente através de uma membrana semipermeável. E aí, galera, essa movimentação do solvente, ela ocorre o quê? Preferencialmente da região menos concentrada, indo em direção à mais concentrada, com a tentativa de diluir isso daí. E aqui a gente pode pensar na questão da pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É uma pressão exercida sobre a solução. Então a gente exerceria uma pressão aqui, nesse lado, o quê? Impedindo a sua diluição. Então a isso a gente denomina o quê? Pressão osmótica, que eu coloquei aqui para vocês bonitinho, tá? Se por acaso, se essa pressão mecânica que a gente aplicar ali for maior do que a pressão natural, a gente pode ter um processo chamado de osmose reversa, que é quando eu teria a exosmose sendo favorecida. E esse tipo de técnica ele é bastante pesquisado aí para você conseguir produzir o quê? Água potável a partir da água do mar. Ou seja, você pegaria a água do mar, que é bastante concentrada de sais, e você, por um processo de osmose reversa, aplicando uma alta pressão em cima da solução, você, utilizando, claro, uma membrana semipermeável, você tentaria retirar a água contida ali na água do mar, tá? Isso daí que a gente está trabalhando aí com relação à pressão osmótica, a gente pode associar a classificações. Inclusive, eu vou até sair aqui do quadro, né, antes que a gente apague, porque agora a gente vai trabalhar com as classificações de solução hipertônica, isotônica e hipotônica. Bom, galera, a pressão osmótica ela pode ser calculada, muito embora a gente não vai fazer isso aqui na aula. A questão de calcular a pressão osmótica vai fugir um pouco aqui da nossa proposta, mas ainda assim, eu coloco para vocês aqui em cima a fórmula que é a pressão osmótica é igual à molaridade da solução, multiplicando a constante universal dos gases perfeitos, multiplicando a temperatura em Kelvin e multiplicando um fator chamado fator de Van Hoff. Se por acaso você for fazer alguma prova que cobre esse tipo de cálculo, não é difícil você achar aqui no Google, né, aqui na internet, demonstrando como que funciona esse cálculo. Mas basicamente você precisa dessas informações para jogar ali a questão aqui na fórmula e, mano, meter bronca. Mas a gente precisa falar para você o seguinte, que essas classificações aqui, elas são bastante famosas e vocês veem, por exemplo, os professores de biologia abordando isso lá no curso deles. E a parada toda é, quando a gente pega duas soluções, então eu estou pensando em comparar uma solução A com uma solução B. Então a solução A vai ter a sua pressão osmótica e a B a sua pressão osmótica também. Quando a pressão osmótica da solução A em relação à solução B for maior, nós dizemos que ela é o quê? Hipertônica em relação a B. Agora, se as pressões osmóticas forem iguais, elas são o quê? Isotônicas. Agora, se a pressão osmótica de A em relação a B for menor, nós dizemos que
a solução A ela é hipotônica em relação à solução B, tá bom? Então esse esqueminha aqui, vocês veem muito aí os professores de biologia trabalhando, e aqui a gente tem algumas relações só mesmo para cumprir tabela. Só que eu preciso falar para vocês que assim como lá na parte de tonoscopia, ebuliometria, criometria, a gente tem uma série de aplicações do cotidiano, uma série de exemplos para dar, e claro, eu não trabalhei com todos os exemplos, aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui a gente só está gerando alguns detalhes aqui só para cumprir tabela mesmo. Lembrando que muitos desses exemplos, vocês vão ver nos exercícios, vocês podem ver em sites da internet e tal. Então a parada toda é, esse tópico aqui, né, o primeiro do soro fisiológico, é legal que vocês saibam que o preparo do soro fisiológico deve ser feito com muita cautela. Por quê? Porque se você tiver uma concentração de cloreto de sódio, então, para quem não sabe, o soro fisiológico ele é uma solução aquosa de cloreto de sódio em uma determinada concentração. Então, se essa concentração for diferente à do sangue, você pode ter aí alguns problemas. Então, os professores de biologia, quando trabalham com isso, ele coloca a hemácia para você, aí ele coloca lá um desenhozinho quando a hemácia está gordinha, cheia de água, ou quando ela está murchinha, ou quando ela está normal. E aí ele usa esses conceitos aqui de hipertônica, isotônica e hipotônica, tá? Outro detalhe é com relação aos peixes e às águas. Então, por exemplo, o que acontece se eu pegar um peixe de água doce e colocar ele no mar, onde a concentração de sais ela é o quê? Muito maior. Aí você começa a pensar em algumas coisas. Por exemplo, a concentração de sais no corpo do peixe, né, internamente, ela é menor do que a água do mar. Ou seja, quando você pega um peixe de água doce e coloca no mar, a água presente internamente no corpo do peixe, então o corpo do peixe é constituído em sua maior parte por água, vai sair do corpo dele para tentar diluir a água do mar, tá? Então essa ideia aí da movimentação que a gente está trabalhando, que é a osmose. Então por osmose o peixe vai perder água, essa água tentando diluir aí a água do mar. Então o peixe vai acabar o quê? Ficando murcho e vai acabar morrendo, né? Mais uma aplicação da osmose, que também os professores de biologia falam. Outro exemplo do dia a dia. Então vamos supor que você está em casa e aí você foi lá, cortou alface, preparou ali, e aí você vem temperar e você coloca sal ali em cima. O que vai acontecer com essa alface? Ela vai ficar murcha. Por quê? Porque você deixou no meio externo uma maior quantidade de sais, então a água presente na alface vai sair para tentar diluir essa alta concentração de sais. Então a alface vai acabar ficando o quê? Murcha. Outra aplicação, por exemplo, carne seca. Como que antigamente a galera conservava carne? Então pegava carne, colocava sal, e aí por osmose a água presente na carne saía para tentar diluir aquela alta concentração de sais, e isso a carne acabava ficando seca. Então por que ela acabava ficando conservada? Porque aquela carne sem água acabava não sendo um ambiente propício para o quê? Para a vivência de bactérias ali, que a gente sabe que vai decompor as carnes. Então, mais uma aplicação aí que também os professores de biologia acabam falando. Fora a questão dos vegetais, como por exemplo a subida da seiva pelas árvores, tá? Então, assim, tem vários exemplos. E aí, para a gente poder fechar, a gente precisa falar para você duas coisas. A primeira, né, que é uma conclusão dessa aula, que eu fiz aqui para você um quadrinho, né, só para a gente poder relembrar essas propriedades coligativas, onde nós estudamos que na tonoscopia nós estamos trabalhando com o aumento ou a redução da pressão máxima de vapor do solvente presente na minha solução. Quando a gente trabalha com a ebulioscopia, mais uma vez, a gente está analisando o aumento ou a redução do quê? Da temperatura de ebulição do solvente na minha solução. Na crioscopia, nós estamos interessados em analisar o quê? O aumento ou a redução da temperatura de congelamento do solvente.
E na osmoscopia, que foi essa última propriedade coligativa que nós trabalhamos, nós analisamos o quê? A questão da pressão osmótica. Então a gente viu como é que funciona e tal, e fechamos aí com a ideia da pressão osmótica. Essas propriedades coligativas, é legal que vocês saibam que com os trabalhos, com os estudos, acabou chegando à conclusão que elas dependem de quê? Do número de partículas dispersas, ou seja, a sua intensidade da propriedade coligativa, ela vai depender o quê? Desse número de partículas dispersas e não da natureza do soluto que você vai ter ali na solução. A gente vai sair daqui da frente da tela para que vocês possam tirar o print de vocês, tá? E agora, voltando, a gente chegou ao final dessa aula. Não esquece que na descrição do vídeo nós temos os exercícios para você fazer o download, pá, tem o gabarito também, e eu espero de coração que essa aula possa ter lhe ajudado aí a entender esse assunto que muitos alunos têm dificuldade. Bom, galera, então se por acaso você puder, não deixe de dar o seu like, caso você ainda não tenha dado, e se puder, compartilhe esse trabalho aí com mais pessoas, para que elas também possam ser beneficiadas com esse esforço. Eu vou ficando por aqui, um mega abraço e até a próxima!